Olá, vamos retomar o estudo do direito administrativo. E hoje trabalharemos ato administrativo e processo administrativo. Lembra você que esse é um curso de revisão. Então, as matérias são dadas numa velocidade mais rápida. Nem por isso se descuida das informações mais importantes. Assim, eu te convido a prestar atenção, pois essa aula pode esclarecer muitas dúvidas suas relativas a ato administrativo e também a processo administrativo. Vamos lá! Inicialmente, chamo sua atenção para o concurso que você irá prestar, pois, em caso de concursos estaduais e municipais, é válido se conferir a utilização de legislações locais. No que tange a ato administrativo, não temos uma legislação específica, nem a nível federal e nem no âmbito dos estados e municípios. Mas para processo administrativo, sim, temos a Lei Federal, Lei 9784, mas também temos leis municipais. Utilizo como exemplo o município de Teresina, mas poderia ser de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, enfim. Aqui, no município de Teresina, temos a Lei Municipal 3.338. Então, atente-se para a legislação municipal, se a mesma é cobrada em seu concurso. E se o for, dê a ela um destaque e uma importância principal. Feito esse esclarecimento inicial, começamos ao estudo de ato administrativo. Bom, devemos iniciar o nosso estudo pelo conceito. E então separamos ato de fato administrativo. O fato, em sentido amplo, nada mais é do que todo e qualquer acontecimento capaz de provocar efeitos no mundo jurídico. Assim, dizemos que o fato se divide dessa forma. O fato em sentido amplo pode ser entendido como fato em sentido estrito, que é todo acontecimento da natureza capaz de provocar efeitos no mundo jurídico, e o ato, toda e qualquer conduta humana capaz de provocar efeitos no mundo jurídico. E fato, por si só, em sentido amplo, é gênero, ao qual tanto acontecimentos da natureza como condutas humanas estão embutidos e são capazes de gerar efeito no mundo jurídico. Feito essa pontuação, falamos então que o ato poderá ser dividido no âmbito do direito administrativo em ato administrativo e ato da administração. Professor, qual a diferença entre ato administrativo e ato da administração? Pois bem, o ato, como já falamos, é toda e qualquer manifestação de conduta humana capaz de provocar efeitos no mundo jurídico. O ato administrativo é quando esta conduta humana provoca efeitos na área específica do direito administrativo, uma área regida pelo direito público. Por sua vez, o ato da administração é o ato praticado pela administração pública. E aí eu lhe lembro a aula sobre a administração pública. Nós falamos que a administração pública se divide em administração pública direta e indireta, onde a direta é composta pelos entes políticos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. E a administração indireta é composta pelas autarquias, fundações públicas que podem possuir personalidade jurídica de direito público ou personalidade jurídica de direito privado e as empresas estatais, empresas públicas e sociedades economistas. Aproveito para sempre motivar você a estar revisando o conhecimento. Você deve estudar direito administrativo, bem como as demais áreas do direito, sempre revisando os conceitos, para que você chegue afiado, para que você chegue pronto, para que você chegue com conteúdo bem memorizado para a sua prova de concurso. Pois bem, o ato da administração é o ato que é feito por um ente que integra a administração pública, seja ele ente da administração direta ou ente da administração indireta, tá certo? Pois bem, ocorre que os atos da administração podem se situar ou podem se submeter ao regime de direito público ou ao regime de direito privado, tá certo? Assim, podemos fazer um gráfico, podemos desenhar um gráfico que elucida melhor os conceitos. Temos um círculo representando os atos administrativos.
outro círculo representando os atos da administração. Então, aqui teremos ato administrativo. E nesse outro lado, ato da administração. E no momento de interseção, para você lembrar suas aulas de matemática e ficar feliz que nesse momento você está estudando é direito administrativo, muito mais simples do que matemática, nesse ponto de interseção temos o quê? Os atos da administração, que também são atos administrativos. Por que faço essa menção? Porque é possível que tenhamos atos administrativos que não sejam praticados pela administração pública. Sim, vale lembrar que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário também podem praticar atos administrativos. Quando se estuda a teoria dos poderes em direito constitucional, se frisa que cada poder exerce funções típicas e funções atípicas. Lembre que essa separação das funções não foi, como você pode pensar, criada por Montesquieu, mas foi por Aristóteles no livro A Política. A contribuição posterior de Montesquieu foi afirmar que essas funções, a legislativa, a judiciária e a executiva, devem ser desempenhadas por pessoas diferentes e não pela mesma pessoa, pois há uma célebre frase de Montesquieu que afirma: todo aquele que detém poder tende a dele usurpar, tende a dele abusar. Assim, chama sua atenção para a possibilidade de atos administrativos praticados pela administração, que se situam nessa zona de interseção, mas também para a existência de atos administrativos praticados por quem não integra a administração pública, como o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, que executam sim funções atípicas de administrar, quando, por exemplo, concedem férias aos seus servidores, quando, por exemplo, decidem por construir um determinado fórum, uma nova sede, uma nova Câmara Municipal, enfim. E atos da administração podem se submeter ao regime público e serão um ato administrativo também, como podem se submeter ao regime de direito privado, como, por exemplo, quando elas contratam a locação de um determinado prédio para a instalação de sua sede. Então, do ponto de vista conceitual, fato em sentido amplo é todo e qualquer acontecimento da natureza, aí seria o fato em sentido estrito, ou da conduta humana, seria o ato capaz de produzir efeitos no mundo jurídico. E o ato, no contexto do direito administrativo, se divide entre ato da administração, ato administrativo e ato da administração. Se cair esse tema na sua prova, cobrando os conceitos de ato administrativo e ato da administração, você desenha o nosso gráfico. Então, vejamos. Bom, seguindo, não temos tempo para esgotar as classificações dos atos administrativos e, nesse momento, exponho a classificação mais importante, a de atos vinculados e atos discricionários. O ato vinculado é aquele no qual não há margem de liberdade para o administrador ou gestor público apreciar a situação para a prática do ato. Na verdade, o ato administrativo é unicamente a enumeração de um conjunto de requisitos que, uma vez cumprido pelo particular, este tem direito subjetivo à prática do ato administrativo. Por outro lado, ato discricionário é aquele no qual o gestor administrador público tem liberdade para avaliar se pratica ou não o ato administrativo. Vale lembrar, novamente voltando à matemática, voltando à sua sexta série, à sua sétima série, que o ato vinculado e o ato discricionário estão dentro do parêntese, olha o destaque, estão dentro do parêntese da legalidade. A gente só fala em ato vinculado e ato discricionário dentro do contexto da legalidade, pois se sairmos da legalidade, temos aí um ato arbitrário. Chamo sua atenção porque muitos alunos pensam que ato discricionário é aquele ato livre, tão somente livre. Não. A liberdade do ato discricionário é a liberdade nos moldes da lei, é a liberdade para fazer as escolhas permitidas pela legislação. E o ato arbitrário é o ato que exorbita a legislação, é o ato que vai além do permitido pela lei, sendo, portanto, um ato ilegal. Trouxe o exemplo do processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar, como um tipo de processo administrativo, ele possui a sua instauração, quanto à sua instauração, uma feição vinculada, pois o administrador ou o gestor, a autoridade competente, enfim, tem a obrigação de instaurar o procedimento administrativo quando tem o conhecimento da prática de uma irregularidade. Em sequência, o PAD, o processo administrativo disciplinar, assume uma feição discricionária, pois o administrador público terá liberdade para fazer a adequação dos fatos que ocorreram no mundo prático, que ocorreram no mundo dos fatos, né, que ocorreram na prática,
para a sua classificação jurídica. Essa vinculação do fato praticado na realidade com a classificação jurídica, por exemplo, se se trata de um ato de improbidade, se se trata de uma incontinência de conduta, se se trata de um abandono de emprego, de uma inassiduidade habitual, essa vinculação ela é feita de forma livre, de livre avaliação pelo administrador, pelo gestor. Então, o PAD, num primeiro momento, tem feição vinculada, mas na sua essência teria, sim, essa feição discricionária. E, por fim, vai assumir uma feição vinculada novamente, pois no momento em que há a catalogação da conduta no respectivo capitulação legal, ou seja, quando a gente liga, quando o administrador liga a conduta à qualificação jurídica, ele está preso à consequência dessa qualificação jurídica, pois se o administrador afirma que o servidor atuou com um ato de improbidade administrativa, ele está obrigado a aplicar a pena de demissão, conforme a Lei 8.112 de 90, a legislação federal. Essa é a interpretação de Celso Antônio Bandeira de Mello, que propõe, então, que o poder disciplinar, da onde sai o PAD, da onde advém o processo administrativo disciplinar, ele possui, no início, uma feição vinculada, depois assume uma feição discricionária e, por fim, assume a função vinculada. Vejam, então, que a essência, e por isso muitas vezes a doutrina fala que uma das características do poder disciplinar é a discricionariedade. Mas ele não só tem essa característica, ele não só tem esse momento, esse ciclo, conforme se prefira enunciar. Essa é a posição de Celso Antônio Bandeira de Mello. E para enunciar que nós podemos ter um ato vinculado, um ato discricionário, e até mesmo atos com momentos de vinculado, discricionário ou vinculado, como é o caso do poder disciplinar, onde a gente exemplificou no processo administrativo disciplinar. Em sequência, vejamos os elementos ou requisitos do ato administrativo. Esses elementos ou requisitos foram extraídos da Lei de Ação Popular e são os conhecidos com FF. Para você memorizar, você vai lembrar que aprendeu com um F do meu sobrenome, Lucas Fortes, e o outro F de melhor professor da E3C Online. Então, com FF, temos aí competência, forma, motivo, objeto e finalidade. Vamos agora entender cada um desses elementos ou requisitos do ato administrativo. Primeiro falaremos da competência. A competência do ato administrativo ela é definida pela lei e ela é conferida ao agente público. Para lhe lembrar, agente público é em sentido amplo, é toda e qualquer pessoa que de forma transitória ou permanente, com ou sem remuneração, exerce uma função pública. Novamente, chamo sua atenção, estude o direito administrativo, bem como os demais ramos do direito, relembrando as matérias. Hoje, já relembramos, por exemplo, quem integra a administração pública, já relembramos os tempos do poder disciplinar, já relembramos algo de teoria geral dos poderes, com a ideia de Aristóteles e a ideia de Montesquieu, lembrando sempre que Aristóteles foi no livro A Política e Montesquieu no Espírito das Leis, e agora relembramos algo de agentes públicos. Pois bem, a competência ela é definida pela lei e atribuída ao agente público. Esta competência ela é irrenunciável. O agente público não pode dela dispor, tá certo? Não pode dela dispor. Lembramos ainda que não se admite transação ou acordo quanto à competência. E ela é imprescritível, ou seja, ela se mantém mesmo quando não há o seu exercício. Vale a atenção para os casos de delegação e avocação. São institutos previstos na Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. E o que eu chamo a atenção com a transcrição dos artigos 11 ao artigo 15. Primeiro, a competência é irrenunciável. Está aqui no artigo 11. Depois, um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, sempre respeitando a lei, delegar parte de sua competência a outros órgãos e titulares. Ainda, isso é muito importante, que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Na delegação, não é necessária a noção de hierarquia. Pode haver a delegação de uma função, de uma atividade, um agente público a outro, mesmo que entre eles não haja vínculo hierárquico. Pois bem, continuamos no artigo 13.
não podem ser objeto de delegação. Não podem ser objeto de delegação. Esse é comumente, como um recurso menomônico igual com FF, o cenoura. Por quê? Porque nós não podemos delegar competência exclusiva, que é o inciso terceiro. Não podemos delegar a edição de atos de caráter normativo e não podemos delegar a decisão de recursos administrativos. Então você lembra da palavra cenoura e você lembra que não é possível a delegação sobre atos de competência exclusiva, sobre a decisão de recursos administrativos e a edição de atos de caráter normativo. Avanço então para no artigo 15, qualificarmos e conceituarmos a avocação. Assim ele diz, será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, ou seja, a avocação tem uma incidência mais restrita do que a delegação. A avocação temporária de competência, certo? Aqui nós estamos falando da avocação, atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Diferentemente da delegação, onde não é necessária uma relação hierárquica, na avocação ela é obrigatória. Atenção, por quê? Porque na legislação do município de Teresina, os artigos que dispõem, que especificam acerca da delegação e da avocação, foram revogados. Atenção, na legislação municipal de Teresina eles foram revogados. Ainda existe a permissão genérica e ampla para fazer a delegação e a avocação nessa lei específica, mas a operacionalização foi revogada. Em sequência, vamos ao elemento forma. A forma é o meio de exteriorização dos atos administrativos. Diferentemente do direito civil, que regula os atos da vida civil, né, que regula os atos da vida entre os particulares, em que vigora o princípio da liberdade das formas, no direito administrativo prevalece o princípio da solenidade. Atenção para isso. Dizer que no direito administrativo temos como foco o princípio da solenidade significa que os atos não podem ser praticados ao bel prazer, da melhor maneira que aprouver às pessoas. Os atos têm uma solenidade, eles precisam ser por escrito. Isso não quer dizer que eles sempre terão uma forma determinada. Na Lei 9784 mesmo, a lei federal está lá dispondo que os atos não vão ter uma forma determinada, salvo quando a lei o exigir. Mas ainda assim, eles devem ser feitos de forma escrita. Por isso que ele deve obedecer ao princípio da solenidade. Então, forma é o meio de exteriorização dos atos administrativos. Deve obedecer o princípio da solenidade. E quando a gente se depara com a hipótese de silêncio administrativo, ou seja, quando o administrador é provocado, mas se mantém inerte, nesse momento dizemos que o silêncio é um nada jurídico, salvo quando a própria lei estabelece os seus efeitos. Qual é um excelente exemplo para você relacionar sempre os ramos do direito, e o direito administrativo muito se liga ao direito constitucional? Um exemplo é a sanção do presidente da República previsto na nossa Constituição, a sanção de projeto de lei, pois se o presidente da República não se manifestar contra, se considerar-se-á sancionada uma legislação, no prazo de, cuidado com isso, 15 dias, se eu falar só 15 dias está errado, 15 dias úteis, ok? 15 dias úteis. Bom, e como é que se comporta o judiciário diante da omissão do administrador? O judiciário, a única conduta que a maioria da doutrina entende que o judiciário pode fazer é impor, é condenar, é estimular o administrador ao agir. Ele não pode substituir o administrador e praticar o ato administrativo, mas ele pode, por exemplo, estimulá-lo, como, por exemplo, com a imposição de multas. Mas, novamente, segundo a maioria da doutrina da jurisprudência, ele não pode substituir o particular. Bom, continuando, né, temos que o motivo. O motivo são as razões de fato e de direito que levam à prática de um ato administrativo. Cuidado que motivo é diferente de motivação. A motivação é a exposição dos motivos. Quando a motivação é obrigatória e não está presente um ato administrativo, o vício não é no elemento motivo, é no elemento forma. Porque é a exteriorização que tem erro. É na exteriorização que reside o erro.
Bem, e aí eu começo com a primeira pergunta, com o primeiro questionamento. A motivação é obrigatória? Pois bem, conforme a maioria da doutrina da jurisprudência, dizem que a motivação é obrigatória, como regra, embora existam exceções, como, por exemplo, a nomeação para cargos em comissão, onde não é necessário a motivação. E assim o dizem, primeiro, pelos princípios constitucionais, depois, pelo próprio princípio da motivação incerto na Lei 9784 e ainda pelo artigo 50 da Lei 9784, onde ele elenca um rol de atos que deverão ser motivados. Mas o rol é tão extenso que a doutrina lê essa enumeração como meramente exemplificativa e não exaustiva. Então, para a maioria, a motivação ela é obrigatória, mas contempla exceções. Chamo sua atenção para o artigo 20 da LINDB. Para o artigo 20 da LINDB. A LINDB é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E no artigo 20 da LINDB, uma parte da LINDB, que é do artigo 20 ao 30, você deve estudar, pois ela é muito importante para os concursos, dada a sua novidade. Ela expõe que quando o administrador se utilizar de conceitos vagos, ele tem a obrigação de motivar o porquê daquela sua decisão. Então mostra que a legislação mais moderna anda no sentido de exigir a motivação dos atos administrativos. Bem, bom, e o que é a teoria dos motivos determinantes? A teoria dos motivos determinantes pressupõe que, uma vez que foi enumerado, uma vez que foram citados os motivos, mesmo que eles não sejam obrigatórios, isso vincula o administrador à sua existência e veracidade. Então, os motivos, a motivação, ela é obrigatória como regra, mas temos exceções, como a nomeação e demissão de cargos em comissão. Mas, se ao demitir alguém por cargo em comissão você motiva, incide a teoria dos motivos determinantes, onde o administrador gestor fica vinculado àqueles motivos, que se não existirem, o ato será invalidado. Uma exceção é a predestinação lícita, existente na desapropriação. Exemplificando e lhe explicando melhor, o Estado pode desapropriar um determinado bem para a satisfação do interesse público. Por exemplo, pode haver a desapropriação de uma área para a construção de uma escola, mas, no decorrer do tempo, com o desenrolar do processo, se decide que não quer mais utilizar aquela área para uma escola, mas agora para um hospital. E então, você muda a finalidade, certo? Você muda a intenção para o uso daquela referida área, mas você ainda mantém atingindo e atuando para a consecução do interesse público. Isso é admitido pelo nosso ordenamento jurídico. Bem, em sequência nós temos o objeto. O objeto é o resultado prático do ato. Atenção, é o efeito jurídico imediato do ato, tá certo? A discricionariedade, que é essa margem de liberdade que o administrador vai ter para executar opções legais, novamente eu lhe lembro, executar opções legais, desde que sejam permitidas pela lei. Ela reside, ela não é, mas ela reside no elemento, conforme a maioria da doutrina, motivo e objeto. Motivo e objeto. Bom, e por fim, a finalidade. A finalidade é o bem da vida que se visa tutelar, que se visa proteger com determinado ato. Então, dizemos que todo e qualquer ato administrativo tem sempre um fim geral, que é o interesse público, mas tem um fim específico, particular de cada ato. Por exemplo, a remoção serve para a melhor alocação dos agentes públicos na estrutura da administração, diferentemente da aplicação de uma penalidade. Eu não posso utilizar a remoção com fins punitivos. Você deve utilizar a remoção unicamente para a melhor alocação dos agentes públicos. Por isso, dizemos que nós temos um fim geral e um fim específico. Assim, temos um fim imediato, que é o objeto, e um fim imediato, que é a finalidade. Para explicar melhor a relação entre o motivo, o objeto e a finalidade, eu cito o exemplo da dissolução de uma passeata. Observe, o motivo, ele é o passado, ele é o que vem antes, é o que me leva a praticar o ato administrativo. O objeto é o ato em si, tá certo? É o ato em si, enquanto que a finalidade é o futuro, é o que eu desejo. Então, o motivo é o passado, o objeto é o presente e a finalidade é o futuro. Vejamos, no caso de uma dissolução de uma passeata, qual é o meu motivo?
O motivo é o tumulto, é o caos social. Qual é o objeto? É a dissolução da passeata, é finalizar aquela balbúrdia. E qual é a minha finalidade? A finalidade é a proteção da ordem pública, é restaurar a paz social. Por isso, podemos dizer de forma simples que o motivo é o passado, é o que me levou a praticar algo. O objeto é o meu presente, é o que eu desejo de imediato. E a finalidade é o futuro, é que situação eu quero restabelecer, é aquilo que eu quero atingir. Pois bem, apenas relembrando, e toda aula a gente vai fazer relembrando. Falamos já até agora que nós temos o conceito de fato administrativo e de ato administrativo. O fato é entendido em sentido amplo, se dividindo em fato em sentido estrito e ato. O ato se divide no âmbito do direito administrativo como ato administrativo, aquele que segue o regime de direito público, e ato da administração, aquele que é praticado pela administração pública direta ou indireta, mas que pode seguir o regime público ou regime privado. Falamos depois que nós temos os atos vinculados e os atos discricionários, diferenciando ele dos atos arbitrários. E enumeramos, então, os elementos ou requisitos de um ato administrativo. Lembramos do CONFF. Você aprendeu isso com F de Lucas Fortes, né? A primeira letra do meu sobrenome, e o outro F de melhor professor da E3C Online. É competência, objeto, forma, motivo e finalidade. E falamos ainda no que tange a competência, um outro recurso, o recurso cenoura. Lembre que na delegação não é possível para o que? Atos de competência exclusiva, para a edição de atos de caráter normativo e também para a decisão de recursos administrativos. Agora iremos analisar o mérito administrativo. O mérito administrativo é justamente a conveniência ou a oportunidade para a prática de um ato administrativo. Esse é o mérito administrativo. E aí eu tenho algumas perguntas para pensarmos juntos. O judiciário pode controlar ato vinculado? Sim, o judiciário pode controlar ato vinculado. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. O judiciário pode controlar ato discricionário? Sim, nós já falamos que o ato discricionário é a execução pelo administrador de opções legais. É o poder que tem o administrador de executar opções legais, mas elas são legais e não pode ser tirado do âmbito do Poder Judiciário o que? A apreciação de lesão ou ameaça de lesão a direito, conforme a nossa própria Constituição. Então, o Poder Judiciário pode analisar se o administrador executou aquela opção dentro do parâmetro da legalidade. O Judiciário pode controlar legalidade? É justamente o que ele pode. Então, sim, sim, sim. E aí eu te pergunto, o judiciário pode controlar mérito? E você pode estar aí na cadeira já querendo responder, professor, tem uma divergência conforme a doutrina tradicional? Não. E eu lhe digo, calma, olha o que eu perguntei. Judiciário pode controlar mérito? E você tem que lembrar do conceito, do início da nossa aula. Nós falamos que os atos administrativos podem ser praticados pela administração pública, mas também pelos outros poderes, no exercício da função atípica. Pois bem, o judiciário também pode praticar atos administrativos, e ele pode controlar o mérito dos seus próprios atos. Então, o judiciário pode sim, e sem nenhuma discussão doutrinária ou jurisprudencial, controlar o mérito dos seus próprios atos. Tá certo? É possível o judiciário controlar mérito? Sim, vírgula, desde que sejam de seus próprios atos administrativos no exercício da função atípica, tá certo? Então é sim. Agora, o judiciário pode controlar mérito dos atos dos atos administrativos, pode controlar o mérito de atos administrativos de outros poderes, ou seja, o judiciário pode controlar o mérito de ato administrativo da administração? Aí você tem que parar e ter uma atenção. Se essa questão cair em primeira fase, você vai dizer que não, porque a doutrina e a jurisprudência tradicionais no direito brasileiro defendem que o judiciário pode controlar tão somente a legalidade. Embora essa legalidade seja entendida em sentido amplo, para abarcar não só a lei, mas também as normas constitucionais. Por que isso? Porque hoje nós vivemos o fenômeno do ou a influência do fenômeno do neoconstitucionalismo, onde a Constituição é dotada de normas que possuem força normativa. Então, o judiciário é livre para apreciar, por exemplo, se um ato administrativo foi proporcional ou se foi razoável, porque ele pode analisar a legalidade essa entendida em sentido amplo, em razão do fenômeno do neoconstitucionalismo. Bem,
Mas, numa prova de segunda fase, ou mesmo numa prova oral, você deve expressar que existe uma doutrina do direito administrativo que afirma que quando o judiciário analisa a legalidade em sentido amplo, ou seja, analisa a aplicação de princípios constitucionais, em especial a razoabilidade e a proporcionalidade, que estão implícitas no texto constitucional, dentro da cláusula geral do devido processo legal, mas estão explícitos na legislação administrativa, especificamente na Lei 9784, ela, em verdade, atinge, ainda que por vias tortas, o mérito administrativo. Essa, por exemplo, é a posição da professora Fernanda Marinella. E não só ela, como outros administrativistas ressaltam que o judiciário, nesse momento, intervém, ainda que indiretamente, no mérito administrativo. Mas lembre, a posição tradicional da doutrina e da jurisprudência brasileira é que não, o judiciário não pode controlar mérito, a não ser que seja de seus próprios atos. O que ele pode, diante de atos administrativos da administração, é tão somente controlar a legalidade, ainda que seja uma legalidade em sentido amplo. Vale a pena você analisar essas súmulas que trazem um resumo, né, ou um extrato do que nós falamos sobre a posição majoritária. Em sequência, nós vamos analisar os atributos do ato administrativo. E isso é assunto para o nosso próximo bloco.